Hello, my name is Philip Shaw. Olá, meu nome é Philip Shaw. Eu sou o inventor do sistema SP2, que eu vou mostrar. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em tecnologia de microsísmica. Eu gostaria de fazer agora uma pequena apresentação do sistema. Muito obrigado. Então, temos visto grandes acidentes no mundo inteiro, com perdas de vida por desabamento de barragens de rejeitos no mundo inteiro. Nós temos essa ferramenta que usa a melhor tecnologia mais sofisticada, com algoritmos mais avançados, com a capacidade de dar advertências de muitas semanas, às vezes, de antecedência, e é isso que eu vou apresentar agora. Tivemos esse acidente de Brumadinho, mas esse tipo de coisa não acontece só no Brasil. Temos problemas desse tipo no Canadá, na Austrália, muitas partes do mundo. Geralmente, a perda de vidas tem sido até baixa, mas sempre são catástrofes que devem ser evitadas. Precisamos de ter um sistema que permita a administração e os engenheiros de minas para saber exatamente o que está acontecendo dentro do reservatório, dentro da barragem. Muitas vezes as barragens são construídas de rejeitos com material que foi depositado ao longo de muitos anos, e essa estrutura pode não ser a mais perfeita. Precisamos saber o que está acontecendo dentro da estrutura da lagoa. Precisamos saber se há penetração de líquidos dentro dos próprios rejeitos, porque isso pode levar à instabilidade e a uma falha catastrófica, com erosão, ou o que se chama de piping, que é uma erosão interna. Aqui, essa capacidade de ver dentro do lago e dos rejeitos, como visto aqui nesse gráfico, isso aqui é uma representação que mostra a barragem, um muro de contenção. O azul é o líquido em movimento dentro dos rejeitos. Nós podemos detectar isso, e porque isso pode levar à geração de energia microsísmica. Isso pode ser plotado em tempo real. Podemos ver onde que o líquido está se movimentando dentro dos rejeitos. Aqueles outros pontos em vermelho mostra como é afetado os pontos de enfraquecimento do muro de contenção da barragem. A gente pode ver exatamente o que está acontecendo dentro da estrutura e na lagoa em torno. Essas atividades microsísmicas são típicas, acontecem a qualquer momento, mas não podem ser, alguns podem até ser ignorados, mas o que os engenheiros devem verificar é o agrupamento, o clustering desses movimentos microsísmicos. E esses dados são retirados de uma instalação existente no Brasil alguns anos atrás. Essa informação pode ser obtida em tempo real, em um tempo muito curto, se as coisas começarem a dar errado. Então, isso vai permitindo desenhar um quadro do que está acontecendo ao longo de muitos meses, olhando para atividades sísmicas na área, por exemplo, pequenos tremores de terra, e você vai incluir ali também o que está sendo causado pela própria atividade de mineração, afetando a integridade da barragem. Você está monitorando, através desses pontos, exatamente o que está acontecendo na estrutura ao longo de um tempo, de maneira sustentável. Você pode ver o que está dando errado e você pode reagir rapidamente àquilo com bastante antecedência para prevenir a ocorrência
de um colapso da barragem. Essa unidade tem eletrônicos muito sofisticados. Esses eletrônicos podem captar sinais que sejam tão pequenos que outros sistemas não conseguiriam. Você filtra aquele sistema ou aqueles sinais a partir da atividade de mineração e você pode fazer uma conexão com qualquer dispositivo Windows que seja compatível, interfaces com controles existentes, com alarmes, com sistemas PLC. Praticamente tudo que você possa ter já ali pode ser interfaceado com esse sistema. Não há requisitos de se ter aí um sistema totalmente separado para monitoramento. Isso é plenamente integrável ao que você já tem. Esse sistema pode ser expandido para cobrir qualquer área, qualquer extensão de área, chegando até 4 quilômetros. Existem 3 sistemas octogonais. Você pode triangular cada um desses sensores com a fonte do evento. Tendo diferentes e múltiplos sensores, você pode fazer a triangulação desses sensores e a identificação do local específico de cada sensor é feito através de dados do sistema, dependendo da atividade. Temos as ondas PS, por exemplo, você pode ter um tipo de onda gerado por movimento da água. Isso é diferenciado com relação às outras informações. O azul indicando água e o vermelho indicando estratos sólidos. O sistema completo, final, pode ter dezenas de sensores, se for o caso. Como que ele funciona? Esse sistema já existe desde os anos 70, 80, e originalmente achava-se que aquilo era a solução final para todos os problemas, mas rapidamente ficou claro que os ruídos da instalação e da natureza atrapalhavam a captação de sinais dos estratos de solo gerados por pela microsísmica. Então, você tem assinaturas diferentes para esses sinais. Esses que contam são milhões de vezes menores do que acontece provocado pelas atividades normais de um ambiente de mineração. Você tem detonação, você tem caminhões se movimentando, ferrovias, tudo isso cria energia sísmica. Mas a energia sísmica causada pelo homem num site de mineração pode ser na escala de menos 6 elevado a 10 menor do que qualquer outra coisa gerada. Nós procuramos os sinais de menos 10 a 15, a 15ª potência, que é muito, muito pequeno. Isso é o desafio que tem sido enfrentado por essa tecnologia ao longo das décadas. Mais tarde, a gente viu que podemos detectar, através de avanços novos da tecnologia, podíamos captar sinais que seriam muito, muito menores do que aqueles causados pela atividade humana, detectando, então, sinais que são 15 milhões de vezes menores do que qualquer ruído causado pelo homem na mesma área. A capacidade de pegar esses pequenos sinais, esses minúsculos sinais, e distingui-los da atividade em torno. Se você, por exemplo,
deixa soltar na rua, lá fora do seu escritório, enquanto você está aqui dentro ouvindo a televisão a uma altura grande, um volume alto, você solta um grampozinho lá no asfalto, lá na rua, o nosso sistema capta o som daquele alfinetinho caindo no asfalto. Esse é o nível de sensibilidade do nosso sistema, e esse foi o avanço que nós conseguimos. Você tem advertências e sinais de alerta com até 18 semanas com antecedência, com muita precisão. Então, essa é que a tecnologia pode fazer. Você pode ver dentro da estrutura, prever o que está acontecendo com semanas, muitas semanas de antecedência. Aqui você tem, em cima, a atividade normal de uma site de mineração, e depois você tem essa distinção aqui. Aqui seria menos de 1 pixel do traço superior. Nós estamos fazendo o quê? Filtrando todos os ruídos, vendo através dos ruídos, distinguindo as atividades naturais ou as ações do homem. Por exemplo, o fluxo de líquidos, detonação, máquinas, todas as atividades que estão acontecendo na planta e na mina, você filtra aquilo tudo e verifica apenas a tensão do muro de retenção da barragem. Um outro avanço muito importante é que, tradicionalmente, os furos de sondagem teriam que ser feitos para colocar esses sensores muito próximo às áreas de interesse. Então, o TSF, a instalação da barragem de rejeitos, teria que receber vários furos sendo feitos na própria estrutura, o que é longe do ideal. A nossa tecnologia não precisa desse tipo de furo. Você simplesmente cava superficialmente com uma pá ou um instrumento mecânico. Você tem essa ponteira com aquelas medidas e você coloca o sensor no topo, como mostrado, e você tampa de volta aquele orifício para que ninguém tropece ali e tudo. O sistema é totalmente autocontido, funciona a bateria. Isso aqui é uma instalação no Brasil. O da direita mostra ali, da esquerda, aliás, mostra o kit que você transporta para o campo, e à direita você vê o sistema instalado. Leva menos de um dia, tipicamente, para instalar o sistema. É claro que se for um sistema muito grande, pode levar mais tempo. Mas, tipicamente, isso pode ser feito em um dia. Os sensores são a cabo, não são wireless. Então, eles são plugados aos painéis solares. Então, os dados podem ser monitorados sem fio para qualquer lugar do mundo onde haja pontos de monitoramento para aquele site específico, dando detalhes específicos. A gente pode monitorar isso aqui da Inglaterra e a gente pode instalar instalação de monitoramento em qualquer ponto do mundo para controle por seus engenheiros através dos seus controladores PLC. Então, isso é extremamente simples, muito fácil de instalar e de monitorar em qualquer lugar do mundo. E o sensor tem um raio de cerca de 1 quilômetro de alcance. Essa é a distância máxima. Nós tivemos até casos de atendendo até 15 quilômetros, mas em condições excepcionalmente favoráveis. Tipicamente, o alcance é de 1 quilômetro e pelo menos 2
sensores têm que captar o mesmo evento para informações precisas. Então, seria um mínimo de 3 sensores triaxiais necessários. Estamos olhando para passagens de líquidos, tensões nas camadas do solo, liberação de partículas, movimentos da própria barragem. Temos instrumentação próxima ali, por exemplo, se você tiver alguém furando, uma perfuratriz fazendo furos de sondagem na própria barragem, o nosso sensor ignora aquilo e vai pegar aqueles pontos ou aqueles ruídos microsísmicos. É uma tecnologia já comprovada, a gente já usa isso na Austrália, na Indonésia, testamos também o sistema no Brasil, como mostrado nos slides anteriores, e é uma tecnologia já comprovada que está sendo usada no mundo inteiro. O chefe de um dos nossos filiais chegou a afirmar que o SureWave é, de longe, o líder nessa tecnologia. Essa citação foi feita pelo RRTO, que é parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, a instalação está sendo reconhecida e comprovada. Temos também um paper detalhando o desenvolvimento e os resultados obtidos do sistema microsísmico, e os autores estão listados aqui, que me incluem. Você pode chegar a esse material através do e-mail indicado na tela. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por ouvir minha apresentação, e espero que vocês tenham perguntas, que eu terei prazer em responder, e tenho muito prazer de explicar mais sobre os nossos sistemas. Muito obrigado.